Eu estou iniciando hoje um tema de reflexão bíblica sobre o Apocalipse. Como eu já disse, nós íamos fazer isso o ano retrasado ainda, né? Ano passado, né? O ano passado. Aí fomos surpreendidos aí com a pandemia, paramos um pouco, e agora que estamos podendo receber um grupo maior, estamos retomando esse projeto. Nós estamos dando o nome de Alfa Ômega, até os irmãos e as irmãs aqui já nos ajudaram com esse cântico também, Alfa e Ômega. Nós vamos buscar as reflexões do livro de Apocalipse, que é uma revelação de Deus. Vamos procurar descobrir as revelações de Deus do início ao fim, do Alfa ao Ômega, do princípio até o fim. Esse livro trata de um relacionamento de Cristo com a sua igreja, um Cristo glorificado, um Cristo que já deu vida pela igreja, um Cristo que já se tornou o caminho da verdade e da vida para aquele que deseja andar na direção dos braços do Pai Celeste. Esse livro ele é temido por alguns por causa das figuras, algumas figuras medonhas mesmo que existem, né? De besta que emerge da terra e besta que emerge do mar, até mesmo os nomes, né? Mas para nós que somos da igreja, cristãos, que temos a nossa fé afirmada em Cristo, é um livro de vitórias, é um livro de bênçãos, é um livro da glorificação de Deus com a sua igreja, é um livro de esperança, é um livro de júbilo, é um livro que veio por meio de Deus, através do profeta João, que estava exilado na ilha de Pátimos. Ele escreve, porque ele recebe de Deus a ordem de escrever, de enviar às igrejas, tudo aquilo que ele ouvisse, tudo aquilo que ele visse, para que fosse revelado à igreja. Qual é a condição de Cristo agora glorificado? O que isso traz à igreja? O que isso representa para a igreja? E essas mensagens de revelação de Deus é para levar o coração da igreja que sofria muito com perseguição, com prisão, com açoites, com mortes, esperança. Então não é um livro para atemorizar o coração de ninguém. E nós não temos o propósito nessas reflexões de ficar aqui levantando as questões complexas, né? Há muitas questões complexas nas Escrituras e no Apocalipse também, muitas. Mas o nosso propósito é tirar as mensagens próprias para a vida da igreja, para a minha vida, para a sua vida, decorrente das lições que esse precioso livro da Palavra de Deus possa trazer ao nosso coração. Então, nós vamos começar hoje, vamos caminhando nos domingos aí, não sei quantos domingos, acredito que serão muitos domingos. Espero terminar até o Natal, né? Acho que dá. Mas nós vamos meditar nesse propósito. Hoje nós começamos, é claro, com os primeiros versículos, e a proposta é mostrar o que esse livro nos revela, esgotar o assunto de tudo que é revelado no Apocalipse aqui, mas para dar para você uma ideia do que nós vamos ver, do que nós vamos aprender, do que Deus tem a nos falar, nessa caminhada, né, junto ao livro de Apocalipse, nas reflexões de tema Alfa e Ômega, tá bom? Do Alfa ao Ômega. Apocalipse capítulo 1, verso de 1 a 3, eu vou ler, os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu por mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus acrescente graça à sua palavra ao nosso coração, nesse tempo de reflexão que vivemos juntos aqui. Espírito Santo do Senhor, ilumine a nossa mente, nos instrua nas verdades reveladas pelo Senhor aos seus filhos. Esse texto é muito claro no início dele, é uma revelação referente à pessoa de Cristo, dada por Deus a João, apóstolo João, que estava preso, exilado, sofrendo cárcere por causa do nome de Jesus e da sua fé em Jesus. É uma revelação
para promover o quê? Tristeza? Não, bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. Então, é para nos tornar felizes. Bem-aventurado é feliz. O povo de Deus, o coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela criança que porventura possa entender, receber com alegria a palavra de Deus que aqui nos é revelada. Então hoje é esse o nosso tema, revelando-nos a verdade. Deus vai nos falar a verdade com respeito a Cristo, com respeito aos céus, com respeito à eternidade, com respeito ao que está sendo preparado por Deus na eternidade aos seus santos, aos seus servos, à sua igreja. E nós vamos ver algumas coisas hoje que o Senhor nos revela referente a Cristo e à igreja, por meio de João, mas no rasgar do véu do próprio Deus, é Deus se mostrando um pouco mais. É bom lembrar, irmãos, que ninguém havia dito ainda até aqui sobre qual era a condição de Cristo agora, depois que ele foi assunto aos céus. A Bíblia, de Atos em diante, ela vai revelar o quê? Vai revelar que Jesus foi assunto aos céus e que a igreja foi se estabelecendo na terra, como era o propósito de Deus, alcançando Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, e a igreja vai experimentando a presença real e espiritual de Cristo a cada dia, na vida da igreja, na história da igreja. Mas nada se fala mais de como Jesus está. O que isso representa para a igreja? Quais são as garantias? Quais são as cobranças? Como nós temos que nos portar até a vinda de Cristo, na condição agora de Cristo glorificado? Então é um revelar, é um rasgar do véu, é Deus se mostrando um pouquinho mais, é Deus revelando um pouquinho da eternidade que Ele prepara, da vitória plena que Ele prepara para a igreja, que Ele garante para a igreja, na vitória de Cristo, nosso Salvador. Então, vamos caminhar aqui na revelação de Deus. A primeira coisa que nós vamos encontrar neste livro vai ser isso. Você vai ver com muita clareza em Apocalipse que o controle total de Cristo sobre a igreja. É Ele que é Senhor da igreja. Porque é Ele que deu vida pela igreja. É Ele que a resgatou. É Ele que a comprou com seu sangue. É Ele que entregou o seu corpo por amor em favor do seu povo, para formar um povo seu, exclusivo, santo, de boas obras. Nós somos propriedade de Deus. O ser humano, a terra, o mundo já é propriedade de Deus, pelo simples fato de Deus ser o Criador de tudo e de todos. Ele tem o direito de posse, de propriedade, porque é Ele que fez. Do nada Ele fez tudo. No tudo que fez, estava ali a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Cristo, porque a Bíblia nos fala por boca de João, não aqui no Apocalipse, mas no Evangelho, de que nada do que foi feito se fez sem Ele também. Então nós somos já propriedade de Deus. Deus tem um controle da nossa vida. Deus tem direito sobre nós, pela criação, pela a sustentação da nossa vida. O apóstolo Paulo lembra em Atos, no capítulo 17, de que nós só vivemos e existimos e nos movemos e caminhamos daqui para ali, de lá para cá, porque Deus existe e em tudo nos sustenta. Nos sustenta da vida mesmo, com as necessidades básicas que o ser humano tem da vida. No ar que respiramos, na água que bebemos, no pão que temos sobre a mesa. Tanto é que Jesus nos ensinou a orar dizendo o quê? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se o Senhor não nos ajudar, não abençoar o trabalho das nossas mãos, pode ser que falte o pão para nós na mesa. Paulo tinha essa certeza, e a Bíblia nos revela essa grande verdade.
Deus é aquele que tem direito sobre nós, porque Ele nos sustenta. Ninguém pode acrescentar, diz a Bíblia, nenhum côvado a mais da sua existência. 45 centímetros a mais, um passo a mais da sua existência, dentro daquilo que Deus já determinou para você, e já contou nos seus dias, escrevendo no livro da vida todos os seus passos, todos os seus planos, todos os seus dias, antes mesmo de existir qualquer um deles. Deus tem direito sobre nós na redenção. Ninguém poderia fazer de nós filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus. Ninguém poderia pagar pelo nosso pecado, senão alguém justo. E esse justo foi o Deus vivo, o Filho unigênito do Pai que desceu da terra e que padeceu em razão do nosso pecado na cruz do Calvário, em Jerusalém. E aí diz o texto bíblico que Ele nos compra com o seu sangue vertido no Calvário. É o alto preço que pagou pelo perdão do nosso pecado e para resgatar a nossa vida do inferno, das penas eternas e da eternidade sem Deus. Trazendo para nós, seres humanos, pelo exercício da fé em Jesus, a possibilidade de crer de tal maneira que possamos herdar vida eterna. Porque todo aquele que nele crê não perece, mas recebe de Deus a vida eterna, João 3,16. Então, em razão de tudo aquilo que Deus fez, de quem o Senhor é, da atitude como Ele formou do nada todas as coisas, é o sustentador de tudo e de todos, e veio para trazer o resgate da nossa vida, dando a sua vida por nós, Ele agora é aquele que tem o controle total da minha vida, da minha existência. Tem o controle total da igreja, porque a igreja não existiria se Ele não existisse. A igreja não viria a ser se Ele não fosse o Cristo que foi, se Ele não se tornasse o Salvador que se tornou. Não há igreja sem Cristo, não há igreja sem cruz, não há igreja sem o sangue derramado, não há igreja sem o poder de Deus, não há igreja sem o perdão de Deus. A igreja só existe porque Ele existe. E a Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja, e nós somos os membros. Quando compara a igreja a um corpo, a um organismo vivo, Ele diz, nós somos como membros do corpo, e quem comanda o membro é a cabeça. Quem dá o comando para o braço levantar, para a perna se estender, para os olhos conseguirem fitar as cores e as coisas, e olhar com eficácia, é tudo no comando que vem da cabeça. Então nós vamos aprender, irmãos, que a igreja ela está no controle. Ela tem como cabeça o Senhor Jesus, ainda bem. Porque o Senhor Jesus é aquele que, sendo Deus, é imutável. E sábio. E perfeito nos seus planos e propósitos. E desejando agir o Senhor, quem pode impedir o agir da sua mão? Porque se a igreja fosse conduzida pelo pastor, ela seria uma igreja muito fraca e fracassada. Porque o pastor, ele comete erros, ele tem limitações. Se fosse a igreja conduzida apenas pelo conselho, ela não alcançaria a eficácia de extensão, de edificação, que ela consegue no comando, no controle de Cristo. Porque o conselho também é formado por seres humanos, por homens de Deus, que visam o bem da igreja, mas que às vezes podem fazer uma leitura errada do tempo, uma leitura errada do momento, uma leitura errada da circunstância, uma leitura errada da pessoa. E é por isso que a igreja e a Bíblia fala que os concílios, os conselhos, eles falham. Infalível é só o nosso Deus e as Escrituras, que Ele nos revela, que Ele nos dá, para nos conduzir, para nos orientar, para nos apresentar o seu propósito, para mostrar de fato qual que é o querer de Cristo, qual que é a ordem de Cristo, qual que é o propósito de Cristo, com a nossa vida e na vida da igreja, no conduzir da igreja, no conduzir do seu povo, povo que Ele comprou com o seu próprio sangue.
A igreja não está no domínio da denominação, a igreja de Cristo não. Existem as denominações, as instituições. E as instituições, as denominações também erram. Elas se reúnem em concílio, elas tomam decisões que são baixadas a todas as igrejas a nível nacional, algumas até a nível internacional. E ainda bem que a instituição, a denominação, ela não tem o controle da igreja, porque ela não morreu por ninguém, ela não salva ninguém. É apenas uma forma de organizar as atividades, e o encontro, e o ajuntamento, e o trabalho da igreja, do povo de Deus, mas a instituição não é nada para a igreja, e não tem o controle de nada, como Cristo tem na vida da igreja. O controle da igreja está nas mãos de Cristo. Ele que controla, Ele que governa. Se você olha para os primeiros capítulos de Apocalipse, e é bom que você comece a fazer uma releitura desse livro aí, no seu tempo semanal devocional, você vai ver que é escrito algumas cartas às igrejas da Ásia, nos primeiros capítulos. Em uma dessas cartas, Jesus vai dizer: eu sou aquele que está no meio do candeeiro. E aí ele vai trazer algumas orientações às igrejas. E para umas delas ele vai dizer: então você deve ouvir o que o Espírito diz à igreja, senão eu venho até você e tiro a sua luz. Observe, uma outra igreja vai receber, observe aonde você caiu, aonde você errou, volta lá, conserta, arrepende e retoma a caminhada, porque senão eu retiro de você a sua coroa, o seu galardão, a sua recompensa. Quem está dizendo isso? O Senhor da igreja, aquele que controla a igreja, aquele que traz a recompensa para a igreja, aquele que traz a vitória da igreja nas mãos, aquele que coroa a igreja de glória e majestade. E o Apocalipse então vai nos mostrar muitas vezes o Senhor Jesus erguendo a sua voz no senhorio da igreja, para determinar o que a igreja tem que fazer, como a igreja tem que ser. E Ele quer que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. Ele mesmo já havia alertado isso no seu ministério. Ele dizia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E por isso eu as apacento, eu cuido delas. Eu levo a pastos verdejantes, eu levo as águas tranquilas. Eu cuido das feridas, eu oriento no bom caminho, eu conduzo pelas veredas de graça e bondade. Então, o controle de Cristo sobre a igreja, ainda bem que o Senhor tem controlado, tem conduzido a nossa vida, o controle e o domínio de Cristo sobre a história. Nós que conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o agir de Deus no tempo da história humana, sabemos e não podemos negar que o Senhor é quem conduz a história. Ele determina o que Ele gostaria de fazer e fez. Ele trouxe promessas e cumpriu. Ele anunciou que um dia um menino ia nascer de uma virgem, e esse menino nasceu em Belém. Ele falou que ele ia padecer, e ele ia padecer em razão dos pecados da humanidade, e ele padeceu em Jerusalém. Há muito do que foi dito na história, e que é dito na história bíblica, que vai sendo comprovado com o passar do tempo, pela ciência, pela arqueologia, coisas que nós vamos descobrindo, como Deus planejou tão bem todas as coisas, e como Ele conduziu todas as coisas de forma tão perfeita, para poder cumprir a sua palavra, sem que nenhum tio dela caísse no esquecimento. Deus disse que Jesus viria da raiz de Davi, um dos reis de Israel, o segundo rei. Mas em determinado tempo da história de Israel, houve uma mulher chamada Atalia, que resolveu dar cabo de toda a linhagem real de Davi, para assumir o trono, para usurpar o trono de Israel.
E ela arquitetou o plano e ela matou todos os descendentes. Todos os possíveis descendentes do trono de Davi foram mortos, eliminados pela artimanha desta mulher que queria assumir o trono e o governo de Israel. Mas havia uma promessa de Deus aí, de que o rei dos judeus, o Messias prometido por Deus aos judeus, viria da linhagem de Davi. Então Deus preparou na história alguém que preservasse um descendente, uma criança, um bebê. Foi preservado pelo tio. Foi guardado da ação sanguinária e violenta dessa mulher. E foi preservado de tal forma que a criança não foi lembrada. E depois, quando ela chegou na idade que ela podia reinar, ela foi apresentada como rei de Israel, pela descendência de Davi, porque Deus o preservou. É o conduzir de Deus na história. Quando os homens mexem os seus pauzinhos para fazer do jeito que quer, do jeito que acha que resolve, que dá o seu jeito, na história da humanidade, nós vemos Deus fazendo o quê? Deus mostrando que o Senhor da história é o nosso Deus. Os irmãos de José mexeram os pauzinhos para eliminar José da sua casa. Deus mexeu na história, Deus conduziu a história dentro do plano que ele tinha para quê? Para tornar José o governador do Egito. Para que quando viesse a seca e a fome sobre a terra, o Egito, que era a nação mais poderosa e de melhores condições econômicas daquele tempo na região, pudesse ter alimento suficiente para ele, para o povo egípcio, e para outras nações e para outros povos, inclusive para judeus. Os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó, que foram se alimentar no Egito. José entende essa verdade da soberania de Deus, do domínio de Deus e de Cristo sobre a história, quando ele diz assim aos seus irmãos, quando ele é procurado pelos irmãos em Gênesis 50, porque agora o seu pai já morreu e eles têm medo de que ele possa puni-los com a morte, porque eles intentaram o mal contra José, e José vai revelar aos irmãos a seguinte verdade do seu coração: vós intentastes o mal contra mim. É verdade. Eles queriam matá-lo. Depois eles venderam para lucrar, mas na esperança e na expectativa de que nunca mais iam vê-lo. E José vai dizer, mas Deus transformou em bem, para que se preservasse muita gente com vida. Inclusive a sua casa, inclusive a sua família. E ele vai dizer aos seus irmãos, eu vou cuidar de vocês, vou cuidar dos seus filhos e dos seus netos, e deu-lhe terra no Egito, e deu-lhe paz no Egito, e o povo de Israel se multiplicou no Egito, se tornou uma nação numerosa no Egito, e ali depois padeceu um longo período também de escravidão. Então é o domínio que Deus tem da história. A história, irmão, segue a linha que Deus determinou. Desde o Éden, desde a queda. Ao passar pelo anúncio de Deus e pelo revelar de Deus na criação de um povo, de onde Ele vai trazer o Messias. No viver de Cristo, nas histórias de Cristo que nos são reveladas nos Evangelhos. Na graça e na compaixão de Deus que vem sobre o perdido. Na luz de Deus que brilha na humanidade no meio das trevas. As terras de Zebulon, as terras de Naftali, o caminho do mar, Galileia dos gentios, o lugar da escuridão, viu brilhar a luz de Deus, na pessoa de Cristo. E a promessa de Deus feita em Gênesis 3,15 foi cumprida na cruz em Cristo em Jerusalém. Porque aquele que nasceu da mulher deu também a sua vida e verteu o seu sangue, porque era determinado por Deus no tempo da história de que assim fosse. Quando Jesus vem, ele sabe, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E as coisas vão se encaixando como peças de quebra-cabeça que Deus criou, que Deus montou, e que no senhorio da história Ele conduz. E aí Ele conduz a Cristo aos céus, na ascensão, e Ele organiza a igreja, Ele fortalece a igreja, Ele espalha a igreja e tem espalhado a igreja aos confins da terra, e tem a tornado eficaz no seu testemunho e na proclamação fiel da sua palavra, mas Ele nos deixa uma promessa que ainda é linear,
de que Cristo vai voltar a segunda vez. E Ele vem para julgar, não para salvar. Ele vem para conduzir aos céus a sua igreja, mas para condenar ao inferno aqueles que não creram e não receberam como Senhor, porque aquele que crê está salvo, mas aquele que não crê no Filho de Deus enviado, no decurso dos anos da história para se tornar o Salvador, já está condenado. É o controle de Cristo sobre a história. O Apocalipse faz menção dessa história, ele vai, ele vem, ele começa, vai até a vinda de Cristo, depois ele recomeça, vai de novo até a vinda de Cristo, por 4 vezes ele faz esse vai e vem, para que você possa perceber como Deus conduziu a história, para culminar no momento glorioso de reinar o Senhor com a sua igreja nos céus. Às vezes nós achamos que nós temos o controle das coisas, né? Que nós dominamos a nossa agenda, o nosso dia, a nossa profissão, a nossa saúde, está tudo muito bem. Está tudo dentro daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente planejou. Se você for observar bem, nem sequer um dia só da sua vida acontece exatamente como você planejou, como você gostaria. Alguma coisa aí sai um pouquinho diferente, e tem dia que sai tudo diferente. E tem ano que sai tudo diferente para todas as nações, como nós estamos vivendo nesse tempo da pandemia agora. É um propósito de Deus. Isso pegou o nosso país desprevenido e os países da terra, mas eu tenho certeza, não pegou o nosso Deus, que já sabia dessas coisas todas. Nada o surpreende. Nada é novo. Nada para Deus é inesperado, é uma coisa que Ele não contava que acontecesse. Tudo Ele sabe, tudo Ele controla. E é por isso que a nossa vida tem que estar no controle de Deus, no domínio de Deus, no agir de Deus, como igreja, como pessoa. E nesse texto ele nos revela o desafio de vivermos em santidade. Nós já lemos um texto aqui que falou da santidade de Deus. A igreja diante do trono de Cristo, entoando louvores e glorificando ao Deus Santo, ao Deus Santíssimo. Se a nossa caminhada, irmãos, é para viver com um Deus que é santo, a nossa caminhada tem que ser já uma caminhada de santidade. O Apocalipse vai exortar muitas das vezes a igreja a viver em santidade, a olhar o seu procedimento, a reavaliar o seu pensamento, a rever as suas escolhas, a observar bem os seus caminhos, o seu papel em casa, o seu papel fora de casa no trabalho, o seu convívio com amigos, o seu enfrentar de lutas, o seu posicionamento diante das circunstâncias adversas, diante das circunstâncias das impossibilidades, seu posicionamento diante dos inimigos, seu tempo, seu propósito no momento da conquista, no momento do ganho, no momento das boas colheitas, seu posicionamento, seu comportamento no momento da perda. O Senhor espera que sejamos santos. Quando eu olho para os escritos das cartas de João, nós vamos ver João batalhando com a igreja para viver no processo da santidade, para combater as corrupções humanas, para trabalhar em favor da justiça, na promoção da paz, no quebrantar do coração, revendo as suas atitudes e revitalizando o seu propósito de procedimento diante da Bíblia, diante da Escritura, diante do revelado do Senhor, diante da vontade, do querer de Deus. João é um apóstolo que tem uma visão muito clara da santidade, e João recebe o privilégio de contemplar a santidade de Deus, por muitas vezes, no Apocalipse, sendo levado ao trono de Deus, onde ele é glorificado pelos querubins, pelos anjos, e pelos santos da igreja que foram comprados pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Apocalipse nos revela o desafio da santidade, nos lembrando aquela expressão preciosa da palavra de Deus: sede santos, porque o nosso Deus é santo. A pureza da vida, a pureza da palavra, a pureza do coração. Nós, como pecadores, sabemos o quanto isso é difícil, o quanto é fácil nos contaminar
e o quanto exige de nós nos purificar, nos limpar das iniquidades, dos pecados, dos erros, das falhas. Porque para se contaminar é só deixar a vida levar. É só seguir o curso normal de todo mundo. Mas para purificar o coração, para vencer o pecado que te vence, é preciso lutar e remar contra a maré. Vai exigir esforço, vai exigir empenho, vai exigir dedicação, vai exigir persistência, vai exigir coragem. E Deus é aquele que nos assiste no seu Espírito para que essas coisas que nós não temos, nós possamos ter no propósito de caminhar, no princípio, no propósito, no valor da santificação. Há umas verdades que eu quero revelar para você nesse cuidado de Deus, comigo, com você, com a igreja, com a vida. O Senhor é aquele que está no controle de tudo, da igreja, da minha vida, da sua, da história. Ele pede de mim santidade, mas Ele é aquele que nos dá cuidado. Deus não pede, não exige de nós essas coisas todas e nos deixa no abandono. E nos deixa no cada um por si. Ele vem conosco. Ele nos acompanha. Apocalipse vai nos mostrar, irmãos, que o Senhor Deus é aquele que, de fato, conforta a igreja, com a sua presença, com o seu amor, com a sua compaixão, com o seu perdão. Ele conforta diante das lutas, diante dos desafios, na soberania que Ele tem, Ele age em nosso favor. O Apocalipse vai nos revelar que o Senhor Jesus é aquele que vê as nossas lágrimas, e que as nossas lágrimas alcançam a presença de Deus. O nosso choro, o choro da nossa dor, da nossa dificuldade, da nossa luta. O momento em que a nossa humanidade treme, e a nossa impossibilidade salta diante dos nossos olhos. E as interrogações e as incertezas se tornam presentes na nossa história. Aquele momento que o seu cônjuge, quem sabe, não sabe, da dor que passa na sua alma e que te leva a lágrimas naquele canto escuro do quarto, no momento que você vai deitar para dormir. No encostar da cabeça do travesseiro e em silêncio, a lágrima rola no seu rosto, pela dor, pela aflição, pela angústia, pela incerteza do dia seguinte. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, Ele conhece as nossas lágrimas. Isso é importante demais para nós, porque sabemos que Ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é ser maltratado, caluniado, injustiçado, ser perseguido, açoitado, sofrer violência, sofrer indiferença, sofrer discriminação. Jesus é aquele que sabe o que é padecer, Ele pode medir a sua dor, e diz o texto bíblico de Apocalipse que Ele colhe as lágrimas dos santos, que estavam sofrendo muito por causa do nome de Cristo, com açoites, com prisões, com morte, com violência, com incerteza junto à vida, porque pela perseguição eles plantavam aqui e não dava tempo de esperar colher, tinha que sair perseguido pelo Império Romano e abandonar a família, abandonar as colheitas, e abandonar o comércio, e abandonar a cidade, e abandonar os amigos. E é claro que isso trazia lágrima aos olhos da igreja, mas Apocalipse lembra para mim, revela para mim, que Deus conhece as minhas lágrimas e as suas. E Ele ouve as nossas orações. Capítulo 18 vai dizer isso, Ele colhe as orações dos santos, e Ele purifica a nossa oração, porque nós mesmos somos aqueles que revelam com sinceridade, que às vezes não sabemos nem como orar, mas Ele purifica, Ele melhora essa oração, e Ele as apresenta diante de Deus, para que haja do altar do Pai Celeste um agir de cuidado com a gente. Cada palavra da sua prece, mesmo aquela que você não soube bem como dizer, é recebida por Deus, porque Jesus apresenta a sua oração ao Pai. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, não é em nome da igreja presbiteriana, nem em nome daquele que nos trouxe a fé, uma pessoa que Deus usou
como instrumento para nos apresentar a salvação em Cristo, mas é em nome daquele que morreu por nós, o único suficiente mediador entre Deus e homem, Jesus Cristo, o homem que padeceu e que morreu pelos nossos pecados. Ele é aquele que apresenta as nossas preces, as nossas súplicas diante do Pai, para que elas sejam respondidas na história da nossa vida, na soberania que Deus tem da nossa história. É aquele que enfrentou a morte, é aquele que diz que mesmo que eu enfrente a morte, se for por amor à causa do Evangelho e por amor a Cristo, eu vou ser bem-aventurado, eu vou ser feliz nessa atitude. Atitude triste é a atitude de se tornar mártir, para qualquer pessoa. Morrer por causa de uma causa, por causa de uma fé. Tem muita gente na igreja sendo perseguida e ainda sendo morta mundo afora por causa da sua fé em Jesus. Tem muita gente sendo perseguida no trabalho, tem muita gente sendo perseguida na escola, tem muita gente sendo pressionada na família por causa do nome de Cristo, inclusive no Brasil. A igreja está sendo desafiada nos seus princípios, nos seus valores, nos valores da Escritura, com respeito especialmente à família, por causa do nome de Cristo, por causa da fé que proclama. Nós temos um pastor indo agora a tribunal, e vocês receberam essa notícia também, porque a sua igreja soltou um vídeo defendendo a visão bíblica da ideologia de gênero. Menino é menina, menina é menina, menino é menino, é assim que Deus nos fez, é assim que nós vamos ser, e é assim que nós vamos viver. E ele está indo responder agora a um juiz pelo vídeo que a igreja fez, sustentando o seu princípio, o seu valor de fé. Porque todo mundo pode ter o direito de falar o que quer, o que pensa por aí. No direito de ir e vir, no direito de se expressar. Mas a igreja nem sempre tem. Ela é sempre cobrada, ela é sempre pressionada. Nos desfiles de carnaval, não. Você fala, você mostra o que você entende, o que você quer. E a igreja, nos púlpitos, estão sendo, às vezes, impedidas e perseguidas. Estão sofrendo por causa do nome de Cristo. Mas a Bíblia diz que mesmo que nos injuriarem e todo mal disserem contra nós, nas bem-aventuranças que Cristo proclama em Mateus capítulo 5, mesmo assim você pode se manter firme, porque você será feliz naquilo que faz, na fé que sustenta, na fidelidade que dá ao Senhor e ao seu reino e à sua palavra. Porque o Senhor é aquele que contempla a nossa vida. Pode ser que surjam inimigos, perseguidores, e o Apocalipse aponta muitos. Aponta a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, na figura do império, na figura do falso profeta. Aponta a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, a cidade envolvida por todo tipo de ganância, por todo tipo de corrupção, por todo tipo de maldade, por todo tipo de perversão, que quer trazer trevas para a luz que a igreja proclama. E por a igreja lançar luz na sua escuridão, ela persegue a igreja e persegue com as forças e com as armas que tem, com toda a violência, com toda a crueldade, que a igreja não pode perseguir, que a igreja não pode manifestar, porque a igreja é santa, é a igreja de paz, é a igreja de justiça. Mas a Bíblia diz para mim de que esses inimigos todos, e o diabo, o maior inimigo da igreja e da fé, já estão vencidos por obra de Cristo, pela soberania de Deus, e que essa vitória ela é garantida à igreja no momento final, no momento útil, que o Apocalipse revela para nós no tempo de que o Cristo glorificado vai glorificar a sua igreja para reinar com ela eternamente nos céus, reservado por Deus com muito carinho para todo aquele que nele crê. Então são revelações de Deus para nós, que o Apocalipse nos traz. O nosso Senhor glorificado está reinando sobre a história, sobre a igreja, soberanamente, em favor da igreja e não contra a igreja, para ajudar, para abençoar, para cuidar da sua vida e não para te prejudicar, porque o propósito de Cristo é reinar com a igreja de forma final, de forma eterna, de forma gloriosa, no novo céu, na nova terra que Ele preparou para que estejamos com Ele
aonde ele está. Há um revelar de Deus para o nosso coração, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a iluminação. Aguça os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer nestes encontros com a palavra de Deus que iniciamos hoje.